Já discutiram os artigos anteriores? Até o 15, sim. Mas no primeiro está faltando que não tem o anexo, e o anexo não veio ainda. Tá. Inclusive, assim, essa questão do anexo, o anexo são as atividades, né? Não, é a descrição da área, né? Da área da aula. Tá, e o que é essas atividades que vão ser permitidas e proibidas? São aquelas constantes do plano de manejo, Tá né? no 66, isso. Né? Tem um monte de referência ao plano de manejo. Tá, não, tá bom. Eu também, na análise que eu fiz, eu não Qual que é estava mais com ele em fraquinho? mãos. O plano Eu de fiquei sem manejo. computadores. Tem 12,9. Ontem, Só uma desde o coisa, dia 29. uma coisa que me chamou a atenção, foi Ah, na passada, havia um artigo, logo no começo da 65, que falava sobre atividades toleradas. Lembra Isso, disso? sim. No plano de manejo, essa terminologia tolerada não existe. Mas isso é o plano diretor. Era atividade de mineração. Mas sabe- Era mineração Estava tolerada. Mas sabe esse termo tolerado? Tolerada em licenciamento prévio. O tolerado eu não estou no contexto da lei, tá? Então eu posso estar falando alguma coisa que no contexto ele mude. Tolerado costuma, atividade tolerada, no contexto do direito urbanístico, é aquela atividade em que ela foi autorizada conforme a legislação daquele tempo, em vigor. Uma legislação posterior ela alterou e aí ela passa a ser proibida, e aquelas que já têm autorização anterior a essa nova lei passam a se chamar tolerada. Então ela continua válida, legal, etc. Mas por que a lei proíbe e tal? Mas ela não é atingida como se fosse direito adquirido e tal, mas o nome que se dá é tolerado. Talvez o contexto não seja esse. Deixa eu colocar uma exatamente coisa. Eu conheço o conceito. Obrigada. Mas assim, o que eu só me refiro é porque a gente está fazendo uma lei que tem que dialogar com o plano de manejo. Sim. Né? E o plano de manejo tem só outra terminologia, para um sentido parecido, admitida, alguma coisa assim. E não tolerada, é só Então isso. você falar admitida é que qualquer uma que não seja tolerada pode ser admitida. Quando você coloca tolerada, é só aquelas que foram autorizadas na época de uma legislação em vigor, que podem continuar exercendo a sua atividade. Tudo bem, só para ter cuidado, quando a gente for fazer a relatoria, então, é ver se isso tá está dentro do definido contexto, em né? algum lugar. Se não tiver, a A gente gente coloca, pontua. define e pronto. Isso também. Porque no evidentemente plano não é isso, não é o diretor, caso, é só na lei uma- de zoneamento, a lei pode conceituar diferente do que outras leis. já é uma É como, prática. por exemplo, sabe? o conceito de utilidade urbanística pública. Minas, Varia de acordo com a Utilidade lei, né? pública tem tolerar. diversas leis, mas é. É isso aí. Por isso até eu não sei o contexto, né? Mas é importante ter essa noção também. Então, vamos lá. A gente estava discutindo no artigo 16, né, da mudança, com relação às diferenças com relação ao Código Florestal. Eu dei uma olhada no Código Florestal, mas eu acabei esquecendo de imprimir eu fiz até, copiei umas... Tem coisa que, por exemplo, não está colocada aqui, né? A gente estava discutindo a questão dos açudes, etc., que aqui está determinando que tudo tenha a APP no entorno. E o Código Florestal, ele separa. E isso está entrando em conflito, por exemplo, até com a própria legislação e proposta, que a 66, que a 66 diz que será permitido, por exemplo, fazer um pesque-pague. Agora, se tudo tiver que ter APP, você vai ter um pesque-pague e vai pescar como? Aonde? Barcos, você vai ter uma entradinha do barco, você vai como pescar ali? Barco. E o Código Florestal, ele separa a questão com relação a isso, tem vários tipos de separação que não é exigido APP em tudo. Mas principalmente no caso de represa e açude, que é feito fora do alinhamento dos cursos d'água. Então, por exemplo, a pessoa pode cavar um buraco para ser um reservatório de água,
que faz um desvio, canalização de um açude, ou pode encher um córrego, pegar parte da água do córrego, desvia e faz esse açude, ou pode até encher esse reservatório com água de chuva. Então, o Código Florestal dá essa opção. E nesses casos, não precisa, não é obrigatório ter o APP. Mas a lei também... Mas aqui não fala desse tipo de reservatório, Não. só fala do reservatório e fala que tem que ter APP. E na outra, na 66, fala que pode ter, devido ao licenciamento, etc., um pesca que pague, por exemplo. Não, mas aí ela pede APP só quando a barragem foi criada no leito do rio. Mas não faz a distinção, né? E também não pode. Não, é só quando a barragem for criada a partir. Então, mas eu acho que nós temos que Se você ter... fizer fora, só desviar, isso não tem. Mas aqui Não do tem jeito que está escrito, necessidade. do jeito que está escrito, vai ser de um jeito. Mas do jeito que está escrito, vai ser assim como para vagos até 10 mil metros quadrados de área d'água. Não, Pode é geral, ele florestar, fala sim. para uso d'águas, para lagoas e açudes artificiais, oriundos de barramento. Ele não fala se esse artificial é no rio, não é no rio. Eu acho que tem que haver um parágrafo aqui de distinção para isso. E com relação até a outra permissão que é aberta a questão, como o caso do Pesca e Pague, e tem, se não me engano, o termo também você pode ter um assunto, uma represa paisagístico, uso paisagístico. Aí não pode estar até 10 mil metros quadrados de área de atividade. Você não precisa ter. Você não precisa ter essa área de preservação permanente. Quando estabelece esse caminho, seja no curso d'água, seja fora do curso d'água. Eu acho que a gente tinha que abraçar essas duas questões. Nós temos que pôr uma observação para essas duas questões. Que até 10 mil metros. Como é o Código Florestal? Esse Código Florestal ele já trouxe grandes avanços com relação aos códigos anteriores brasileiros. Eu até marquei aqui, no Código Florestal, tá, o parágrafo 1º está escrito: não será exigida APP no entorno de reservatórios artificiais de água que não decorram de barramento ou represamento de cursos de água naturais. Eu acho que a gente podia compilar essa mesma redação e a gente acrescentar. Ok. Certo? Certíssimo. E também incluir a questão dos 10 mil metros, porque 10 mil metros é uma represa muito pequenininha. Às vezes uma represa, às vezes, vamos supor, de uso paisagístico, de uso de recreação. Então a pessoa, sei lá, você faz um hotel fazenda, pode ter um barramento desse tipo para deixar o ambiente mais agradável, Sendo aqui, aumentar até a umidade a gente tem um corte na meia assim, região, sim. Tá? Todos concordam? Eu concordo, sim. Agora, quanto Só é? eu pedi para marcar aqui. É só, por favor, se pudesse passar a referência do artigo. A referência É é no artigo 4º do Código Florestal, parágrafo 1º. E tem alguma coisa do artigo 1º, não? Que fala que não é necessário. Esse artigo que fala Esse é o que fala. que não é necessário. A descrição dele é exatamente Tá. essa. Não será exigida APP Tá. no entorno de reservatórios artificiais. Você quer? Eu vou ter que você. Não, tudo bem, já calma. Tá. Isso vai incluir, então. Incluir. No item 6. Agora eu não anotei aqui. Na verdade, eu acho que é um item a mais.
10 Bom, Ronaldo, eu vou pedir para você falar o número do artigo e o inciso da 65, que daí eu coloco aqui lá fora. Porque a 16. gente está no artigo 4º, É o artigo Artigo 5º. É porque o artigo 5º muda. Ah, tá. Ele está sugerindo o parágrafo 3º, não é isso? É, eu não sei se. Porque a alteração ela cria o parágrafo 2º. E renumera o segundo para o terceiro. É isso que eu vi aí. E vai incluir mais um ou muda algum deles? Acho que é incluir mais um, né? São essas duas questões. É Ele vai botar E e F, é isso? A questão dos 10 mil metros quadrados, ela está interrogada, quando florestal. Então, eu não anotei, eu tinha compilado várias questões, Sim. eu esqueci de imprimir. Não é uma resolução. Mas eu posso abrir meu computador aqui. Não, a gente procura, né? Pode ser também. Já não pode. Posso procurar também e mandar. Pronto. E vai incluir 2 itens, é isso? Vai É, ficar é. E e F. Sim. É. Vai ser aqui. Ah, não, esse aqui. Esse aqui é o parágrafo foi a primeiro. Isso é uma linha. E quando com número, número, sem ser romano. Fica abaixo da. Uma lei complementar, que é 57, no federal, que trata disso, só até que toda Fica social, o parágrafo é uma cobrinha. Gente, eu não queria ser chato, mas será que a gente pode desligar o ar? Porque não tá calor assim, tudo tá meio... Tá aí o controle? Tô com uma rinite doida. Tá... Tá bem? Obrigado. Quer que abra aqui? Não, acho que não Tá precisa. bem? Tá. Tá bem. Minhas tosses espiam também hoje. Você não foi pra China, não, né? Não, nem pra Itália. Nem pra Itália, agora a Itália tá pior que a China. E os italianos da família também não foram. Eu, hein? Recife tá com 4 caras. Hã? Recife tá com 4 caras. Aqui já tem 80 e pouco, né? É. Aqui em Campinas? Nossa, São Paulo. tá bom. Aqui em Campinas acho que tem 4. Tá bem? Aqui achei. Eu estou pegando lá no escritório e também tem em função do tamanho do lago, entre 10 mil e um determinado tamanho, a APP é de 15 metros e meio. Tá aqui, ó. Hã? Achei. No artigo 4º do Código Florestal, Tá. no parágrafo 4º, nas acumulações naturais ou artificiais de água com superfície inferior a 1 hectare, Certo. fica dispensada a reserva de faixa de proteção prevista nos incisos 1 e 3 do caput, vedada nova supressão de áreas de vegetação nativa, salvo de autorização do órgão ambiental competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Ok. É que aí esses incisos estão dizendo o seguinte, que se houver supressão de mata para fazer esse reservatório, tem que haver uma compensação de APP. Agora, não necessariamente precisa ser no entorno, essa pode ser aumentada a APP
em outro local e ser feito uma recomposição. Se esse reservatório não precisar eliminar, vamos supor, num lugar que já não exista a mata, ele não vai precisar recompor a APP por conta desse reservatório de até 1 hectare, de até 10 mil metros quadrados. Tá. Bom a gente pensar sempre quando for fazer compensação, mitigação, essas coisas, fazer dentro do próprio território da APA, né? Que é um território novo, então Sim. tem várias oportunidades. É isso. Vamos continuar? O artigo 6º fica alterado o artigo 17, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 17. São também consideradas de preservação permanente os seguintes remanescentes de matas nativas. Vocês não querem que lê tudo, né? Depois, se alguém quiser inserir ou excluir alguma sugestão. Eu só tenho uma observação seguinte: na legislação atual, fala da fazenda Bonfim e da fazenda Rosário, e essas duas não estão incluídas nesse texto. Então eu não sei se... Aonde que cita as duas? Desculpa. Então, Não, a Bonfim é lá perto do Observatório Capricórnio, no Para a caminho do esquerda, observatório. antes da sua. A Rosário é um pouco antes também. A Rosário é do outro lado da Dom Pedro. Do outro lado. É. Não faz nenhum sentido, inclusive ela não está na APA. Ela é lá ela tá na APA, sim, ela é zona rural. Ela tá lá do outro, lá perto do Gramado, daquela área. Então não é a APA. Mas ali não está na APA. Ali não é APA? Não. Só é área rural. Era rural, mas não está na APA. Eu achei que era APA ali também. A APA começa perto da Igreja dos Mortos. Tá. Mas ela é ali meio perto do... É da Dom Pedro da- para cá. Da Mata da Santana do outro lado. Mas Por ali. A Rosário não, tá errado isso aí. Na verdade, aqui depois no Agora, a parágrafo primeiro Bonfim fala tá. que tem um anexo Não, dessas a Bonfim áreas. tá. A Bonfim, Tem uma área da tá aí, Bonfim. ó. 1,3 hectares. Não, essa é a original. Lá em Esse é o cima. original. Ah, tá. No texto aqui, inclusive as matas que estão enumeradas no texto da nova proposta de lei, não tem as áreas das matas. Então tem que colocar, não tem? Não, Não, falaram que é porque aumentou, né? aumentou, né? Não, e a questão que eu acho O aqui... que eu questiono é saber se aumentou como mata natural mesmo, se não foi árvores tipo leucena, árvores exóticas, né? Tá. Isso foi, inclusive, eu não sei se você estava na reunião do Codepac, quando se discutiu, mostrou um monte de foto aérea de um monte de mata que cresceu em Campinas. Eles falaram, porque a mata cresceu. Eu falei, mas se for leucena, eles ampliaram as áreas das matas. Eu falei, mas se for leucena, a gente está fazendo bobagem. Seria bom fazer um estudo de novo, Teria né? que na verdade, tem um ter anexo uma por isso. visita em loco, Teria que fazer verificar de novo, aquilo. Porque no fim você não está melhorando nada aquela mata, você está prejudicando. Mas na verdade, João, deixa eu só colocar mais coisa aqui na discussão. Acho que a Evangelina vai poder me auxiliar na questão. É que assim, são também consideradas de preservação permanente. Eu acho que há um equívoco de terminologia aí. Porque a APP é única e exclusivamente as matas que estão no Código Florestal, que Dos remanescente de água, né? E de declive acima de 45 graus, e não engloba a vegetação remanescente ou matas nativas. Isso daqui dá um problema danado para o produtor na questão de TR, lá essas terminologias. Eu sei porque a gente já teve problema no escritório, porque assim, para a Receita Federal a APP é uma coisa, mata nativa é outra, remanescente florestal é outra, reserva legal é outra. Então eu acho que aqui há um problema de terminologia, porque a área de preservação permanente é para proteção de água, seja olho d'água, curso d'água, armazenamento de água, ou até proteção em razão do da declividade. E eu acho que essa terminologia aqui...
Pode aqui ser o artigo 17 aqui está é. falando assim, são também consideradas de preservação permanente os seguintes remanescentes de matas nativas. Então, você tiraria o preservação permanente? Eu acho que a intenção aqui foi boa, foi tipo assim, olha, a proteção que eu tenho no APP, eu vou usar nessas matas nativas. Sim. A proteção sim, mas equiparar essa terminologia, eu acho que pode trazer um problema para os proprietários futuramente. Eu acho que a gente poderia fazer uma mescla e colocar que deve ser observada a resolução 157 do CONDEPAC, que trata das áreas Tombamentos. dos tombamentos, exatamente. Proteção do fragmento tombado. Né? Você está dizendo Porque aí você complementarmente, protege né? complementarmente. Às vezes eu acho preferível a gente fazer menção da outra lei do que a gente fazer uma outra divisão. Eu acho. A gente vê, só abrindo parênteses, um exemplo. Lá em Barão Geraldo, a lei de zoneamento anterior previa numa determinada região que os lotes mínimos fossem de 1.000 metros. E ficou na resolução do CONDEPAC, de acordo com a lei de zoneamento, tal região, os lotes devem ser de 1.000 metros. Aí a lei de zoneamento mudou, diminuiu para 500. Só que o CONDEPAC continuou com 1.000. O CONDEPAC não mudou a legislação dele. Faz referência à lei de zoneamento, só que a lei de zoneamento mudou. Isso aí a 6.031, ainda foi não essa última lei de zoneamento. E no fim a lei do CONDEPAC não mudou. Aí as pessoas iam entrar na prefeitura com um lote de 500, que a lei de zoneamento previa 500, só que chegava no CONDEPAC era barrado. Não pode, porque o CONDEPAC só permite acima de 1.000. Então eu acho que a gente tem que fazer referência à lei, e se a outra lei mudar, ou reduzir, ou ampliar, a outra legislação corre junto, não precisa ficar ser mudada também, fazendo uma reformulação. Agora, eu acho que vai por isso. Uma coisa importante, talvez colocar são também consideradas de preservação, não precisa colocar a palavra permanente. Porque a palavra permanente é que induz a confusão com a APA, com a APP. Com a APP. Não, mas então, pelo Código Florestal, a mata nativa também é protegida. Então é assim, a gente Ou a gente põe assim como mata protegida. A gente está ressaltando a proteção. Por quê? Lá no Código Florestal, a mata nativa é contemplada. Não da mesma forma que a APP. Eu não sei se melhor ou pior. Mas existe distinção de APP, reserva legal, mata nativa, remanescente de vegetação. Então, tem que pegar essas terminologias, né? Agora, se quiser... porque assim, é até difícil você equiparar, porque, por exemplo, se fizer uma exigência de, vamos supor, de supressão, vai ser igual da APP, vai contar a partir de qual origem da água, alguma coisa assim. Não tem, né? Pode ter uma mata nativa sem água. E aí? Então, a gente não pode fazer referência ao Código Florestal, ao item do Código Florestal que trata da preservação de mata? Eu acho. Sei lá, É uma saída. ao invés de dizer são consideradas, a gente coloca nos termos do Código Florestal as matas nativas, quer dizer, fazer uma redação referindo-se ao Código Florestal, ao item do Código Florestal que trata de preservação de vegetação. Essa fazenda Santana, ela é vizinha da Rosário, ela também está fora da APA. Não, a Fazenda Santana não tá. Está fora da APA. Ela é vizinha da Rosário, está do outro lado da Dom Pedro. Não é Santana, ele falou. A Fazenda Santana tá do lado de cá, onde tem a casa ainda até hoje. É do lado da mata. Ela tá lá ainda. Tem duas Assim. fazendas Santanas. Não, verdade. a outra é Santana de qualquer coisa, mas... Na verdade, em Campinas tem umas 5 fazendas Santana. Santana. É difícil. A Santana, ali onde você fez o empreendimento ali. Não, então, tem a Santana do Atalaia, tem a... Aqui Também a no Rio Grande do Norte, Rosário, lá do Gramado, também tem uma Santana. Santana da Lapa, Fazenda Santana, Santana do Mas daí é Atalaia. Santana sozinho ou é Santana de Lá qualquer só coisa? Santana.
precisaria talvez especificar um pouco. Só se melhor. for continuação, porque na realidade ali, essa fazenda toda eram 6 fazendas. Que aí Bom, eles dividiram, essa Na Rosário verdade, e para José saber Moreira. certinho, a gente precisaria do anexo 2. No Então, anexo Então, o então. parágrafo, o parágrafo primeiro fala, os remanescentes das matas nativas indicadas no caput desse artigo estão delimitados no mapa constante no anexo 2. Então, e o cara não põe o anexo dentro do PL da Câmara, entendeu? Que raio de lei que eles querem fazer se está incompleto? Aí isso mostra que ninguém lá vê droga nenhuma, vai só na onda, porque se o cara lesse, ele ia ver que estava faltando documento. Precisa dar uma checada nisso. O Não anexo tá lá, não tá lá. Mas a gente tem um anexo? Não, nós também não temos, e na Câmara também não tem. Então, isso que eu digo, foi a primeira coisa que eu falei aqui. É um chute no escuro, você está achando qualquer coisa. Muito ruim, assim, muito arriscado. Sim. Exatamente. Porque vai pela denominação da fazenda. Mas Mas a denominação da fazenda, na verdade, pode ou não estar constando em algum lugar. Isso, de repente. Você tem razão, pode ser que a Fazenda Santana, tem umas 4 ou 5 Fazendas Santana, a gente... Não, só que tem descrição de 4 fazendas santanas. Mas elas estão numeradas, né? Pelo que eu entendi, essa numeração é que deve estar nesse mapa, né? Não, pelo que eu entendi, isso é a área da Fazenda. 56 Não. É área. é a área. Não, é... Não, Não. isso daí é a lei Não, original. começa em tá? 1, 2, 3, Não é a 4. proposta. Não. da lei. A original, lei tá. tá assim, ó, matas nativas, 2 pontos. 1, rodovia e torpenteado, entre parênteses, Sanasa. Não, não é 2, original. Fazenda Santa Terezinha. Agora 3, aqui é a Fazenda proposta. Santana. 4, Fazenda Santana do Lado. E aí vai, tem mais Fazenda Santana aqui meio. Isoladores Santana. O que mais? Precisa realmente pegar o anexo, né? Para olhar o mapa. É, Eu acho que essa senão, né, numeração da lei nova, que vai até a número 50, 50. Fazenda Santa Luísa, essa numeração deve estar constando no anexo 2 no mapa. Sim. É, mas tem que conferir, né? Ver se é a fazenda. Não, e por que a Fazenda Bonfim está na listagem? E ela tá na outra, né? Né? Embora é uma área pequena, de 1,3 hectares, é uma área muito pequena. É, mas se ela tá na lei anterior, ela tinha que estar aí também. Agora, o que eu não entendo é só uma coisa, mas me perdoe a ignorância, é o seguinte: essa mata nativa, estando ou não na APA, estando ou não em qualquer lugar, Ela já está preservada, já é protegida Código pelo Código Florestal vigente. Isso que eu não entendo. E tem o tombamento, esses remanescentes de mata foram todos tombados pelo Condepac. Então, isso que eu não entendo, ficar. Todas essas? Todas. Vamos. Porque foi todo o levantamento feito pela Dionetes. E mesmo se não tiver tombado, Pode pelo fazer Código referência, Florestal né? hoje, não pode ser Se ela já é mata, se é remanescente de mata Pode atlântica, ser. já não pode, né? A gente está numa transição de Mata Atlântica para o Cerrado, é uma mata nativa, já tem uma proteção própria no Código Florestal, mas, de qualquer forma. Vamos fazer a referência de qualquer jeito ao Condepac? Mas, por exemplo, serão preservadas as Ó, observar a de mata nativa. Pronto. Observar a resolução 157 do Condefat e Código Florestal, usar tentar adequar a Mas o que essa delegação resolução Sobre fala? os Porque às fragmentos. vezes o Condepac fala que ele estabelece áreas envoltórias a essas. Não. Aí eles falam que usa permeabilidade, Não, algumas coisas. a área envoltória está. Não, mas o que fala a resolução? A área envoltória está acabando no Condepac. Eu sei. Está tirando todas as áreas envoltórias. Mas o que não entendi a referência à resolução do Condepac, sendo que aqui é uma lei e lá é uma resolução. Exatamente. Trazer a resolução para Mas é lei. o tombamento. É, já tem um tombamento Tombado, feito. tombado. Não existe destombamento. Na Nova Campinas existiu. Tá, mas tombamento Não, ela tá você tem um suspenso, estudo tá para tombar, que eles estão Destombou. cravando que essas Destombou. são Então, não é que não existe. São remanescentes. Já fizeram, eu tenho essa documentação. Tem pra aquele mim. tombamento lá foi então, tudo feito achando. muito irregular. Não importa, mas daí você não pode destombar por conta disso. Então, no que não tombasse, entendeu? Não, mas aí Ou vale ou não vale. A Sei lei, também vamos assim, você não rasgar pode ele e destombar. o secretário forçou a barra aqui. Mas não importa, meu. Então você vai na Ah, São polícia Paulo e não faz o tombamento. Condefat destombou umas áreas. Né? São Sim, se de repente você tem uma área que... É a mesma coisa das áreas envoltórias. E aí, A coisa Você vale falou enquanto que- tem interesse. Esse que é o negócio. Na hora que não interessa, muda tudo, entendeu? E o que Independente tombaram de lei. mesmo, o tombado que tombou mesmo. A casa do Matarazzo na Paulista literalmente foi destombada, né? Caiu, né? Não, a gente Acabou. tem vários casos em Campinas.
o Hospital Tibiriçá, Sim. Não, mas aí é São diferente, João. aí ele cai. O que aconteceu na Nova Casa Campinas lá do foi tombado Jambeiro. e outra lei que foi destombada. A Casa do Não tem. Jambeiro que foi entregue intacta para a prefeitura, até com mobiliário dentro. Coisa, não, hoje em dia não tem nada. E na hora que a gente levanta a questão, É. que eles mudam de assunto. Sim, então, é a coisa que interessa e o que não interessa. Ele quer tombar aquilo como ruína. É. Ruína é a capacidade do poder público. Porque se tombasse menos e cuidasse mais, pelo menos você teria aqui preservar. Então, vamos incluir, como aí, Dr. Cássio? Vamos fazer referência A resolução do CONDEPAC. à resolução do CONDEPAC. Então, tem vários locais Então, que fazem Essa resolução do CONDEPAC você tem fácil para mandar, João? Sim, tem. Eu acho que na 66 está fazendo várias vezes Menções a ela. referência à resolução do CONDEPAC. Exato. Bom, o parágrafo 1º fala do anexo 2, que seria o destaque dessas áreas no mapa. E o parágrafo 2º, para os fragmentos indicados, deverão ser elaborados planos de manejo que garantam a preservação e desenvolvimento do ecossistema local em um prazo de até 10 anos, devendo ser apresentado pelo proprietário de acordo com a orientação técnica estabelecida pelo órgão gestor. Cássio, deixa eu te perguntar, isso como funciona isso? Você que é produtor rural. Como funciona o que é isso aqui? Isso, né? Eu, como produtor rural, eu acho que descabido isso daqui. Você coloca mais um ônus, mais uma obrigação para o produtor rural. Tá, mas a minha preocupação... Você já está preservando, você já preserva. Você já não pode usar. Você já está lá. Agora, eu tenho que apresentar um plano de desenvolvimento de ecossistema local. Eu estou preservando ali, me mandaram preservar. Então. Tem muita gente que já preservava antes de mandarem preservar, antes da obrigatoriedade do O plano de código. manejo, se você vai Já tem usar plano de manejo. diferentemente do que é a Não, aí situação não, original. eu entendo o Se eu tô seguinte, preservando, vamos supor, eu sou ponho nada proprietário rural, disso. eu estou numa dessas fazendas aqui e eu tenho minha mata nativa lá. Se a mata nativa está lá, quer dizer que sempre esteve, concorda comigo? Ou alguém plantou recentemente, o fato é, a mata já está lá. Eu já não vou mexer, eu já estou consciente, já está lá e tudo mais. Eu não vou desenvolver nada com esse mato, eu vou preservá-lo, porque a obrigação eu já tenho perante o INCRA, Código Florestal, quem quer que seja. Eu tenho já a obrigação de preservar. Então, a minha ação já vai ser manter a preservação. Agora, me obrigar a apresentar um plano de manejo para garantir a preservação e desenvolvimento do sistema do ecossistema Sobe um local. pouquinho ali. Eu vou ter que contratar um engenheiro florestal para me elaborar um plano para falar, olha, continue preservando do jeito que tal, então melhore isso, isso e aquilo. Ou olha, você já está fazendo certo isso, isso e aquilo. Eu não A minha entendi isso. dúvida está a seguinte, por exemplo, eu acho que ficar arrumando mais dor de cabeça para quem produz, Não, só dizer, tem que só fazer tira toda o essa- incentivo de preservar. uma coisa é isso, você tem que preservar. Agora, uma outra situação, vamos supor assim, pode usar a mata? Vamos supor, você vai por dentro da área da mata, Começa. colmeia para ver. Isso o plano de manejo prevê. Isso. Aí sim você teria que fazer um pedido para usar a mata para abelha. Ou vamos supor, você vai plantar dentro da sua área de mata, pequenas clareiras lá embaixo das árvores, cacaueira, para produzir cacau. Isso, dependendo da vegetação, você vai estar submetido dentro do plano de manejo. Tá? Mas isso se você quiser. Agora, se você não Isso. se você simplesmente quiser deixar a mata lá, Preservado do jeito que sempre está. tá. Eles querem que garanta a preservação. Não, mas já está garantido. A questão Não que sei, eu acho é você criar uma eles entendem obrigação. que não- Aí você vai falar o quê? Fazer um relatório e falar assim, eu não vou tacar fogo. Não, a questão que eu acho é que o caso está levantando é o seguinte, é que obriga a criar um plano de manejo para uma mata que você está simplesmente preservando. É independente de dar ou não utilização. Independente ou não da utilização. Para garantir que você continue preservando. É isso. Fica meio sem sentido, fica inocente, né? Não, vamos supor, já tem o Código Florestal, eu já apresentei o CAR, está tudo
alinhado, está tudo registrado, averbado. O que mais que se quer da área? Ó, apresente um plano em um prazo de até 10 anos, devendo ser apresentado pelo proprietário de acordo com as orientações técnicas pelo órgão gestor. O órgão gestor, eu estou entendendo que é a Secretaria do Verde. Não, é o Congear. É, o congeado. Não. Eles estão criando um órgão gestor. Tem um gestor que está sendo criado, que ele vai ter que organizar tudo isso. Inclusive, na 66, está prevendo que esse gestor vai ser presidente do COGEA. Eu acho isso trazer mais sabe, já está preservado. O que tem já está preservado. É que a gente está falando desse remanescente da mata nativa teria que dessas criar áreas. aqui é sanções para caso o Isso, proprietário com a não... supressão, que também já existe no Código Florestal. não. Mas se quer, tudo bem, repete o Código Florestal. Sim, pode aí chamar e a isso, sanção aí se tudo bem. ele tiver problema na preservação. Desculpa, ficar repetindo o Código Florestal também não faz sentido, né? Porque, assim, Não, fazer mas uma lei a- pra dizer que tem outra lei, Mas então, se você for pegar por esse mote, que ó, não tem sentido ficar repetindo o Código Florestal, isso daqui, esse artigo já cai por terra, porque Artigo 2º, né? são consideradas matas nativas. As matas nativas já estão delimitadas, já estão identificadas no Código Florestal, já tem a proteção necessária e já tem as sanções da sua supressão e tudo mais. Mata nativa, remanescente vegetal, APP, reserva legal, Mata Atlântica, Tem todos os biomas hoje. tem tudo lá. Caatinga, O que eles têm que colocar aqui são sanções em relação ao que você vai provocar nessas Então áreas. vamos votar por Eu só acho que, ó, tirar pegar esse- essas matas nativas, chegar e falar, ó, vocês vão ter a obrigação de apresentar um plano de preservação, tipo assim, vai ter cara lá que vai ter que pagar um plano de preservação, sei lá, para quem tal, para apresentar, para submeter, olha, nosso plano é esse, manter Deixar cercado quieto. e para cercar a e gente deixar tem- quieto. E a gente tem o plano de combate a incêndio, Não coisa pode que já cercar. existe. Tem a regra. Não, pode cercar desde que não obste a circulação Dos animais. de fluxo gênico. Então é assim. Você falou de alguma coisa em relação ao Código Florestal para que substituísse esse parágrafo? Você chegou a mencionar alguma coisa aí? Não, o que eles falaram foi o seguinte, pode-se colocar as sanções por não preservar essas matas nativas. Aí sim ele vai E as sanções, falaram, replica as sanções que o Código Florestal. Aí se As ele decisões for das identificado que ele Pois não está é, preservando, ele talvez vai seja ter que fazer interessante. plano de manejo. A gente Aí tem uma sim. visão Mas agora urbana, né, se urbanística você não está disso. tá zelando pela difícil mata, avaliar, tá? porque eu acho que o Cássio tem razão. Se não vai fazer nenhum tipo de utilização e a ideia desse parágrafo aí é a questão da preservação, em princípio não teria porquê, se não vai usar a mata, tem que ter um plano de manejo. Mas a minha visão também é urbanística. Então, pelo menos que se remeta à sanção, porque a questão não é a preservação. Então, dizer o seguinte, caso não haja preservação, incide essa sanção. Pelo menos isso. A questão da Mas prática, é uma matéria Evangelina, que é muito específica. tira o parágrafo segundo e Evangelina, vamos fazer um exercício. Por exemplo, pega uma fazenda aqui, tem a mata nativa? Tem. Como é que se sabe que tem essa mata nativa? Qual é o primeiro documento que você vai ver que a existência da confirmação dessa mata nativa? Qual que é? Não sei. No mínimo, o CAR. Ah, tá. Concorda? É uma foto aérea. Não. É que antes da existência do CAR, Não tem que ter uma porque o CAR também é uma coisa recente. Tem quantos anos? Tudo bem, não. Não tem Ah, 10 Não anos. tem 5 anos. Não Não tem 5 anos. Então, mas assim, mas um você documento- tem, por exemplo, a gente pega no Google a foto. Eu até fiz um exercício outro dia. Eu peguei Souzas. No Google você põe desde o 2000 e pouco, 2001 ou 2002, você tem todas as fotos. A gente vê o que a área da APA ampliou em termos de vegetação. Mesmo na área urbana, atrás da minha casa ali, onde a tia da Tereza, lá, a família loteou, aquela mata entre a minha casa e atrás do Pão de Açúcar e o mall lá que fizeram, aumentou. como aquela mata aumentou. E outras, muito mais. Eu fui andando, até chamei a minha mulher, Graça, para ver. Falei, Graça, olha o que aumentou nesses últimos 20 anos a área de mata aqui na APA.
Primeira coisa, foto aérea. A gente tem fotos aéreas em Campinas desde a década de 40, por exemplo, em algumas regiões. Então você pega uma foto de 2000, antes da existência do CAR, você já vê que tem a mancha. Depois o CAR. Não, mas eu estou usando o exemplo do CAR, porque a gente está falando de propriedade rural. Propriedade rural, em termos de documentação de propriedade rural, tem a documentação do INCRA da Receita Federal, que todos os proprietários rurais é obrigado a apresentar para esses órgãos. Então o que acontece? No CAR, no mínimo, está lá o CAR feito, elaborado. Então o documento, até que o CAR foi utilizado no plano de manejo, para delimitação e constatação das áreas no plano de manejo. Então esse documento já te dá a área, que vamos supor, fez o CAR em 2017. Está lá a área consignada em 2017. De lá para cá, a tendência é ou manter ou aumentar. Se diminuir, aí tem coisa errada. E aí vem as autuações. Concorda? Sim. Então, se a gente pega e já vê, já tem essa constatação da existência da mata, já tem a mata ali. Por que eu vou ter que apresentar um planejamento de manutenção de desenvolvimento nos próximos 10 anos? Se eu já sou obrigado a manter isso, já está... Já é a sua obrigação. Se você não manter aí, sim, você vai ter que... Agora eu vou ter que apresentar um plano de desenvolvimento, como é que isso garantam a preservação e desenvolvimento do ecossistema local. Você só vai pegar uma foto e falar, ó, aqui quando fez a lei era isso, a foto agora recente é isso, ó, tá lá, a preservar. Eu só vejo faz assim, sentido. Duas questões com relação ao que seria o manejo dessas áreas. Que eu acho que poderia estar num parágrafo muito diferente disso que está colocado, que você não precisaria vir com documento, etc. Mas, por exemplo, espécies invasoras. Então, o que seria o plano de manejo? Controlar as espécies invasoras, por exemplo, a leucena, que eu sempre falo, e o caso, por exemplo, do cipós. A Mata Santa Genebra, por exemplo, há uns anos atrás houve uma discussão muito grande por causa daquele monte de trepadeira que estava cobrindo um monte de árvore e estava prejudicando e laceando, né, os troncos e matando uma quantidade enorme de espécies. Então foi feito um plano de manejo lá para a Mata Santa Genebra para retirar essas trepadeiras. Tá? Agora, será que você precisa fazer um plano de manejo para a mata da tua propriedade para controlar isso? Mas aí, do jeito que está aí, você está obrigando todo mundo a fazer, independente da leucena, independente do cipó. Só uma coisa, esse plano de manejo, ele já constava no parágrafo único da lei anterior. Já era exigido. Esse é o da mata. Eles só, sim, não, para essas fazendas. Eles só estão colocando prazo de 10 anos, aí, pelo que eu entendi. Então, mas antes alteração. não existia plano de manejo da área. Está pedindo que é parágrafo único da lei anterior. Não, pega depois da descrição, depois da relação das fazendas e das áreas, é o parágrafo único. Para as matas descritas nos trabalhos referidos no artigo 17, deverão ser elaborados planos de manejo que garantam a preservação do desenvolvimento do ecossistema local. Então, o que eu coloquei é o seguinte: quando foi feita a lei anterior, não havia plano de manejo para a APA como um todo. Então, pode ser que este parágrafo era uma observação para que cada um fizesse o seu plano de manejo em detrimento de não haver o plano de manejo geral. Agora, já que existe o plano de manejo, por que cada um vai ter que criar o seu plano de manejo? Eu acho que aí ele está chovendo no molhado, essa questão. Teria que seguir o da APA. Sim. Eu acredito que esse parágrafo entrou por causa disso. Agora, havendo plano de manejo, e a lei sendo reformulada, não tem por que ter os subplanos de manejo. Essa é a minha opinião. Eu acho que a gente tinha que suprimir isso. Outra coisa, com relação às sanções, já tem as sanções já colocadas da lei no final. Não é só com relação a isso, com relação a tudo. Tem sanções
gerais, né? Sim. Então vamos. Que pode ser até essas mesmo que estão no corpo da lei. Eu só quero que a gente, já que vai substituir uma questão restritiva, que é essa saída desses planos de maneira específica, porque esses fragmentos podem ter alguma peculiaridade, mas se a gente vai tirar isso, que a gente pelo menos faça menção à sanção, ainda que seja da própria lei. Eu acho. Como é que poderia Em ser? caso de então? supressão dessa vegetação, aplica-se o disposto no parágrafo tal. Não, a não preservação. Tá, então. É por uma observação, então a gente vai suprimir esse parágrafo aqui. Suprimir não, né? Substituir. Substituir por indicação da sanção pertinente conforme a lei. No caso, talvez em cima do parágrafo, ao invés de dizer que área de preservação permanente, de acordo com o item tal do Código Florestal, estão preservadas. Entendeu? Não, isso eu já notei não, já notou? Por aqui que é a questão da denominação, né? Artigo 7º. Fica alterado o artigo 18. O artigo 18 fica: é vedado o corte ou a supressão dos remanescentes de matas nativas indicados no artigo 17, salvo nas hipóteses de utilidade pública, observando estabelecido no plano de manejo, sujeito à prévia deliberação do Conselho Gestor da área. Esse é o artigo 18? 18. Tá. 18. O primeiro comentário nosso em relação a ele, tem alguns. O primeiro é a gente deixar claro no parágrafo que está aqui, salvo hipótese de utilidade pública. Que essa utilidade pública que se refere à lei diz respeito à utilidade pública definida, o conceito de utilidade pública definida na lei da Mata Atlântica, né? Que é a lei que protege o bioma Mata Atlântica. Então o Código Florestal também coloca a utilidade pública. Mas de qualquer jeito amarrar o conceito de utilidade pública com o conceito da legislação ambiental. Não, Está ali, essa lei 2.650. Não, essa é a original. Hã? Esse texto aí é original. Isso está sendo substituído. bom, tudo E a bem lei isso. de redação nova qual é? Aqui que ele está falando, a utilidade pública está falando de acordo com o plano de manejo. Aí precisaria ver como que no plano de Imagina, manejo sim. está. Conceito E de tem a utilidade questão pública vinculado ao Código Florestal e da utilidade pública com a colocada lei no Código de proteção Florestal. do bioma Mata Atlântica, que é a 11.428.06. Porque é específica. Como é que é? Não entendi. Quando se tratar de utilidade pública, nesse artigo 18, a gente usar o conceito de utilidade pública, que é lá da lei 11.428.06, que é a que cuida da proteção da Mata Atlântica. Não sei, mas como é que está? Porque aqui está fazendo referência ao plano de manejo. Eu não tenho acesso à internet. Sim. Você consegue Não pode ser salvo nas hipóteses de utilidade pública, vírgula, prevista na Lei Federal 11.428.06, por exemplo. Ou o parágrafo dizendo que o conceito Então, adotado... a minha dúvida é o seguinte, como está no plano de manejo? Porque, às vezes, o plano de manejo, pelo que a gente está começando a ficar acostumado com toda essa legislação, Certo. está tudo mais restritivo que tudo. Eles querem restringir mais do que o Código Florestal. Então, às vezes, no plano de manejo já faz uma referência mais restritiva do que essa lei que você está do bioma Mata Atlântica. tá falando.
sei, mas mais restritivo ainda do que a lei específica. Mas de manejo também. Então seria pior, né? Não Não, necessariamente. pior não digo, mas assim, seria mais. Tinha que você tem o próprio criação do conselheiro e tudo mais, que nada devia ser fácil. Não é. Eu acho que não custa nada a gente confrontar o conceito, esses conceitos com esse bioma na Mata Atlântica, no plano de manejo e Código Florestal. Então, mas tudo isso, por exemplo, aí manda botar sujeito à prévia deliberação do conselho. Essa mudança nem passou pela gente. Entrou direto do DAE para o prefeito. Eu tenho toda a documentação, eu vou mandar para vocês. Porque a prefeitura falava que era coisa do Jonas, e não era. O DAE pediu. E para a segurança hídrica, que não tem a segurança hídrica, porque não tem as adutoras e não tem nem a outra barragem. Então, essa utilidade pública é super questionável. E não passou no conselho. Entendeu? Então é um blá 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 que vamos fazer. Na hora H, de novo, só faz o que interessa. Fecha o olho pro resto. É bem complicado isso. Eu lembro da sua preocupação na reunião passada de ter definido o conceito de obra impactante. Lembra disso? Pronto, aqui é mais ou menos a mesma coisa, né? A gente tem esse conceito de utilidade pública definido aí em várias leis. Então, nada mais razoável que ele entrega para uma lei ambiental que trata de corte e supressão Você tem o texto aí de massa. que você está mencionando? Não, eu tinha feito uma menção genérica prevista na lei 11.428. O texto específico da lei eu não tenho. Mas a assim, gente pode pegar. essa hipótese de utilidade pública, ela está vinculada ao estabelecido no plano de manejo. Então ela não desvincula do conceito do plano de manejo, né? Porque realmente utilidade pública é um conceito genérico, né? Mas é um conceito... Não faz sentido também... Mas é um conceito que, nesse caso, ele está estabelecendo que a interpretação do que é a utilidade pública tem que estar dentro do plano de manejo. Essa é a proposta de alteração. Então, mas o problema é que o governo fala utilidade pública. Além de genérico, fica super vago e ele não precisa comprovar que é utilidade pública. Peraí, porque nesse caso específico não vai ser utilidade pública, porque a água não vem pra gente nem vai pra pedreira. Entendeu? Eles falam utilidade pública para segurança hídrica. Agora eles estão mudando o papo, porque segurança hídrica não é. Agora eles estão falando que é para controle de vazão. Entendeu? Eles estão mudando o jogo. Então vamos lá, isso saiu para segurança hídrica. Não é segurança hídrica porque não tem adutora, apesar de 2 projetos furados, um deles de 14 milhões de estudo. Não vai sair a outra de Duas Pontes, porque tem que limpar o esgoto de todas as cidades que estão ali para cima. Entendeu? Então assim, furou, não é mais utilidade pública. Então a gente pode retroagir nesse item. Não, entendeu? Mas entendeu? Não é uma coisa que funciona. O conceito genérico e aberto de utilidade pública, ela realmente pode ser usada de diversas maneiras. O que eu estou querendo aqui colocar é que o projeto de lei aqui, ele estabelece uma forma de se interpretar essa utilidade pública. Então, para essa realidade aqui, ele está dizendo, olha, eu estou lendo o artigo 7º que altera o artigo 18. Salvo nas hipóteses de utilidade pública, observado o estabelecimento no plano de manejo e sujeito à prévia deliberação do conselho. Então é nesse sentido que, embora aberto, mas ele está dando o caminho da interpretação, e o caminho da interpretação é o plano de manejo. Ou o plano de manejo como limitador. Se o plano de manejo define o conceito de utilidade pública. Parece que não. Parece que não. Por isso que utilidade pública. Tudo fica aberto. Ele vira uma grande diretriz, entendeu? O plano diretor. Ele vira uma grande diretriz e... Sim, eu concordo que a gente tem que evitar ao máximo de coisas abertas. Tem muita coisa, inclusive observações que eu quero fazer no momento adequado. Sim. Mas ele dá, se a gente tirar a utilidade pública aqui, vai ficar pior. Não é tirar. Porque a utilidade pública ela qualificar, da seguinte forma, como o inciso 7 do artigo 3º da lei que trata da proteção do bioma Mata Atlântica. Ele define a utilidade pública como atividade de segurança nacional e proteção sanitária, segurança nacional, proteção sanitária
obras essenciais de infraestrutura de interesse nacional destinadas aos serviços de transporte, saneamento e energia declaradas pelo Poder Público Federal ou dos Estados. Não, eu acho que é um ótimo conceito para se usar. Mas, independentemente disso, eu acho que a gente tem que manter como está aqui, porque para vincular o plano de manejo. O plano de manejo ele pode ser mais limitador, inclusive, do que esse conceito. É isso que eu falei. Ele dá mais, o plano de manejo, ele, no meu entendimento, ele dá mais segurança do que esse conceito, porque esse conceito, embora ele seja qualificado, ele também é aberto. E também Então, e como é que a gente põe que o cara tem que comprovar o que ele está falando, entendeu? Porque nesse exemplo que eu estou dando, ele lá atrás falou em utilidade pública. Peraí, ele falou em utilidade pública, não é utilidade pública, não vai servir para nada, e o troço continua andando. Não, mas eu entendo o seu ponto de vista, Tereza, e eu te dou razão, mas a questão aqui é o seguinte, essa delimitação da utilidade pública dentro desse contexto do plano de manejo e disso daqui, e o que você está comentando é o seguinte, pô, quem que vai, qual é a abrangência da utilidade pública? Quem que resolve que é a utilidade pública? Sim, mas além de resolver, quem é que o tempo todo do projeto, do que seja, que está sendo feito, tem que ser comprovado, sim, entendeu? Não adianta ir, mas o que não é isso que funciona. O que estava funcionando é o cara falar que é utilidade pública, porque ele pode falar o que ele quiser, e ele não comprova coisa nenhuma. A nossa ação no Ministério Público Federal é para que comprove que tem utilidade. Cadê? Todo mundo pulou para trás. Não tem um cara que encarou essa ação, tá lá pedindo a liminar, faz 10 meses, sei lá eu quantos meses. Não é difícil, não é difícil ver que não tem mais utilidade. Aqui, tipo, aqui você pode ter certeza, eu acredito que a gente não vai conseguir engessar o que é utilidade pública. A gente está buscando a melhor definição que se encaixa aqui na nossa realidade. Agora, a gente vai ter que descrever aqui a utilidade pública para esse caso. Agora, como um instrumento para se comprovar essa utilidade pública, aí você tem razão, eu acho que é outro problema. Tá. Eu acho que é outro desenvolvimento, que aí eu nem sei por onde não dá para incluir nada aí. Não, eu acho que dá para incluir a definição. O nosso conceito de utilidade pública. Agora, o que é utilidade pública? Não, tudo bem, pública? nós vamos mandar um tiquinho dentro de uma linha monstruosa, entendeu? Agora, o que eu entendi da sua observação é utilidade pública. Você pode estar um texto desse tamanho, desse, mas quem que vai resolver o que é utilidade pública, sim, por fim? Você mesmo está falando que não tem ninguém querendo encarar. Não, e depois ninguém comprova aquilo o tempo todo. É só falar do que é para ser utilidade pública, entendeu? Tanto faz depois do que aconteça. Esse que é o problema. Então, a definição também não funciona. Porque você vai definir, utilidade pública XYZ. Legal. Aí você começa a obra e não tem comprovação e fica por isso mesmo, entendeu? Nem a justiça não resolve. Mas preocupação. Eu entendo essa sua questão, mas a lei que a gente está mexendo, a gente não vai conseguir se a gente tratar especificamente desse caso, a gente vai deixar outros casos também. Sim, mas a gente não pode pôr nada que comprove isso o tempo todo, né? Esse é o problema. Esse é o problema. A gente não consegue falar, olha, é só isso, porque a gente vai fechar por uma série de outras coisas. Não, eu entendo, mas eu estou te mostrando que no dia a dia não funciona nada disso. Não é simples. É só um blá blá blá, porque o cara fala, é utilidade pública, tá, ele está num cargo do DAE que manda, está falado, e não é nada disso. Você vê que depois a coisa não rola. E ninguém é capaz de questionar o cara para falar que não adianta. Eu entendo, eu acho que vale a pena qualificar utilidade pública, como a legislação traz, mas no meu entendimento, o que há de melhor nesse dispositivo é que ele está vinculando a interpretação ao plano de manejo. Tá. Eu acho que é o mais Como eu desconheço que... Eu estou tentando achar se tem no é o que se tem, né? É o que se tem. Não é o que se deseja. Resolução 157 do CONDEPAC, aparece o plano de manejo. Viu, João? Oi. E se você colocar dessa forma no Google, resolução eu tô CONDEPAC, tentando, 157, entra um plano de manejo. Tudo bem, se a questão é o fato do que o plano de manejo ele pode vir a ser mais restritivo do que a legislação federal, vamos citar as duas coisas então. Né? Na verdade, porque se deixa só o plano de manejo, sem ter uma definição no plano de manejo de que ele seja especificamente utilidade pública, ou como ele considera, ele vira uma grande diretriz solo, genérica. É uma terminologia que pode dar aí interpretações. Veja, e não é uma